Olá, alunos! Sejam bem-vindos à aula 3 do curso de Gestão de Florestas. Essa aula ela foge um pouco do previsto na disciplina e no livro-texto de vocês, que é o livro de Gestão de Florestas, porque aqui eu decidi tratar a importância de alguns biomas importantes no estado do Piauí, né? E também algumas áreas importantes do estado do Piauí que não estão descritas no livro, né? Então, para esse material dessa aula, tem muito material de apoio na parte de material complementar, né? Então, a gente começa a discussão sobre a Mata Atlântica no Piauí. Como eu falei na aula anterior, alguns estudos citam a presença de Mata Atlântica no estado do Piauí. Esse tema ainda é muito conflituoso, né? Haja vista grande gama de estudos na área, aprovando, confirmando e às vezes não confirmando a presença de Mata Atlântica no estado do Piauí, né? A Fundação SOS Mata Atlântica e o IBGE fizeram mapas temáticos com a metodologia de ir ao campo, demarcando áreas e tal. E esses mapas são bem parecidos. Eu coloquei aqui na aula, no slide, um mapa da Fundação SOS Mata Atlântica, que está bem parecido com o mapa do IBGE. E eles confirmam a presença de um remanescente de Mata Atlântica no sul do estado. O SOS Mata Atlântica ainda cita no relatório de 2015, agora, relatório recente, que também está no material de apoio de vocês, que o Piauí é o estado que mais desmata a Mata Atlântica, né? E o município de Eliseu Martins, né, nessa região citada como presença de Mata Atlântica, com 23% da área desmatada em 2015. 23% do total da área desmatada do estado de Mata Atlântica foi no município de Eliseu Martins, né? Isso se deu, segundo também o relatório, pelo avanço da cultura de grãos sobre as florestas, né? Ou seja, o sul do estado, todo mundo sabe, a fronteira agrícola do estado, onde há uma grande demanda por agronegócio, tanto por criação de gado, de corte, onde demandam grandes áreas de pasto, como pelo cultivo de grãos, e principalmente soja e milho, né? Exatamente nessa região. Existe um ponto de conflito, e é isso que eu falei para vocês, porque existem estudos, inclusive da Universidade Federal do Piauí, eu tenho um estudo aqui, até coloquei também no material de apoio para vocês, do professor Alberto Jorge, da UFP, que ele tem já várias pesquisas nessa região do Trópico Equatorial do Nordeste. O que seria esse Trópico Equatorial do Nordeste? Seria essa grande região meio norte do Nordeste, que corresponde a Caatinga, Cerrado, Cerradão, Carrasco. Então, essas áreas de transição dos biomas, e pega um pouquinho de Mata dos Cocais do Maranhão também, é bem estudada pela turma do Trópen, aqui da Universidade Federal do Piauí, né? E o professor Alberto Jorge ele tem várias pesquisas na região, inclusive na região indicada como Mata Atlântica, né? Esse estudo que ele tem aqui sobre a diversidade das espécies e de ecossistemas de vegetação remanescente da Serra Vermelha, na área de Chapada, né? Nos municípios de Curimatá, Redenção do Gurgueia, Morro Cabeça do Tempo, no sudeste do Piauí, que é mais ou menos a região citada nas pesquisas como presença de Mata Atlântica, né? Ele encontrou nesses estudos vegetação amazônica misturada com caatinga, com carrasco, que são clássicos dessa região que é um ecótone, né? E até tem uma comparação, tem uma observação interessante no trabalho, que ele fala: a comparação das espécies da área de estudo com 11 levantamentos envolvidos em vários tipos de vegetação seca do Nordeste indica que a floresta estacional semidecidual de transição da área da Chapada da Serra Vermelha apresenta maiores semelhanças com a caatinga do sedimentar e principalmente com o carrasco, né, afastando esta do enquadramento enquanto Mata Atlântica do Nordeste, o que não a dispensa absolutamente ser conservada, a Mata Atlântica, né, principalmente por causa de seu caráter de insubstituibilidade. Então, aí a gente vê um conflito entre a existência ou não. Muitos estudos estão sendo desenvolvidos, cabe a vocês estudarem, lerem esses estudos e fazerem o seu próprio juízo, né? Inclusive, alguns de vocês devem ser da região e conhecer melhor a região. Eu já andei muito na região e confesso que ainda tenho muitas dúvidas no campo sobre existir ou não a Mata Atlântica. Bom, partindo para os biomas importantes para o nosso estado, que não estão no livro-texto, né? O Cerrado, e aí eu vou fazer um apanhado do Cerrado brasileiro. O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, com área de aproximadamente 2 milhões de quilômetros quadrados, né, e cerca de 22% do território brasileiro é coberto pelo Cerrado, né? São vários estados, inclusive o Piauí, com grande parte do sul presente nessa mancha de Cerrado. De todos os hotspots mundiais, que são aquelas 25 zonas mais importantes de preservação, o Cerrado é o que possui a menor porcentagem de área sob proteção integral, sobre proteção e tutela de uma unidade de conservação, né? O bioma apresenta hoje em torno de 8,21% do seu território legalmente protegido por unidades de conservação. Desse total, só 2,8% são unidades de conservação integral e 5% aproximadamente de uso sustentável, né?
com as RPPNs, aquelas unidades que eu falei, que são unidades de reservas particulares, né? Com 0,07%, então é muito baixo. O Cerrado brasileiro hoje é considerado a caixa d'água do Brasil. E aí volta aquela relação florestal, recursos hídricos, né? Os grandes lençóis freáticos do Brasil, o maior lençol freático do Brasil está localizado abaixo de Grande Mancha do Cerrado, bem como as grandes nascentes dos principais rios brasileiros, né? Nesse espaço territorial encontra-se a nascente das 3 maiores bacias da América do Sul, que são uma parte das nascentes do rio Tocantins, que vai abastecer a bacia amazônica, as nascentes do São Francisco e do rio Prata, que vai descer no sentido sul do Brasil e pegar as regiões do sul da América do Sul. É uma grande área de recarga do aquífero Guarani, como eu falei anteriormente, um dos maiores aquíferos do Brasil. E também tem grande parte de influência na geração de energia, né? A WWF Brasil até cita que 9 em cada 10 brasileiros consomem eletricidade gerada por águas do Cerrado, porque essas águas são resultantes, por exemplo, das águas que chegam na hidrelétrica de Itaipu, né? E para o agronegócio, o Cerrado é importante porque 42% da soja do Brasil e 32% do milho nacional são produzidos no Cerrado. 40% do rebanho bovino também é criado no Cerrado. Então, o Cerrado é um bioma estratégico e de grande importância e relevância econômica. No Piauí não podia ser diferente, foi a nova fronteira agrícola, mas começou a ser explorado no fim da década de 70, começo da década de 80, né? A Fundação CEPRO tem pesquisas de 2014 que revelam dados importantes sobre o Cerrado, né? Ele mostra que esse bioma ocupa 11,5 milhões de hectares no Piauí e que 28 cidades da região norte e sul do Piauí estão dentro desse bioma do Cerrado, ou tem manchas de Cerrado, considerando a nova fronteira agrícola do estado, né? Aqui no Piauí o forte é a pecuária e o agronegócio, também como em todas as regiões de Cerrado. Isso tem a ver também com as questões de relevo. O Cerrado tem uma característica mais plana, então você precisa de menos maquinário para planificar a terra. A característica da formação vegetacional do Cerrado são árvores mais espaçadas, não é uma mata fechada, então é mais fácil para desmatar, para fazer o plantio, né? Então são todas características que envolvem o Cerrado numa condição quase que ideal de plantio. E tem agora, mais recente, de 5, 6 anos para cá, a grande região do Matopiba, né? Que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, um grande complexo de cerrado, né? Uma extensão geográfica que recobre parcialmente os territórios desses estados, né? E que tem grande importância na produção de grãos para o Brasil todo. Está sendo a nova fronteira agrícola do Brasil até. O IBAMA, aliás, o Ministério do Meio Ambiente, através de uma portaria de 2012, a portaria 97, escolheu 52 municípios brasileiros situados no bioma Cerrado, que são considerados prioritários para as ações de combate ao desmatamento. Dentre esses municípios, né, estão localizados alguns que já são há muito tempo utilizados no Cerrado do Piauí, que são Baixa Grande do Ribeiro, Currais, Palmeira do Piauí, Ribeiro Gonçalves, Santa Filomena e Uruçuí, ou seja, extremo sudoeste do estado do Piauí. O Cerrado, nesse slide que vocês podem ver a fisionomia do Cerrado, como eu falei, é uma fisionomia de terreno bem plano, com árvores espaçadas, com a característica de savana nas áreas mais abertas e de uma floresta mais arbustiva na parte de cerradão mais condensado, né? Outro bioma interessante para o Piauí também, não citado no livro, é a Caatinga, né? A Caatinga ocupa no Brasil cerca de 844 mil quilômetros quadrados e equivale a 11% do território nacional. Ela está bem situada na região de semiárido brasileiro, né? Então, a Caatinga meio que se confunde com o semiárido brasileiro. Ela engloba vários estados, dentre eles o Piauí. Claro, o bioma tem sido desmatado de forma acelerada, mas diferente do Cerrado para a produção de grãos, a Caatinga é mais para a produção de lenha, né? E ela é explorada ainda muito de forma ilegal, insustentável para pastoreio, para criação de gado, né? O avanço do desmatamento hoje, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, chega a 46% da área do bioma, né? Também tem um quadrinho, um gráfico interessante onde mostra toda a parte da Caatinga se confundindo com a região Nordeste e com a região semiárida, né? Hoje ela é o principal ecossistema ou bioma da região Nordeste. A Caatinga é o bioma menos conhecido do Piauí, já que se realizaram poucas coletas do mesmo. Acho que basicamente só as universidades e os centros de estudos da região Nordeste ainda se interessam mais por esse bioma, né? Os dados mais atuais indicam a grande riqueza de ambientes
e de espécies, com 932 espécies de plantas, 178 de mamíferos, 590 de aves, por exemplo, sendo que muitas dessas espécies ocorrem endemicamente somente na Caatinga. É o bioma do semiárido mais biodiverso do mundo, né? A gente tem biomas semiáridos na Austrália, na África, o do Brasil é o mais biodiverso do mundo. E ele tem a maior unidade, o Piauí, no caso, tem a maior unidade de conservação do bioma Caatinga do Brasil, que é o nosso Parque Nacional da Serra das Confusões. Hoje ele tem mais de 802 mil hectares e é um bioma único no mundo, né, caracterizado por rios secos devido a chuvas escassas, plantas e raízes profundas e animais mais resistentes. Né? A fisionomia da Caatinga, como vocês podem ver na foto, né, quando chove, essa primeira foto num período de transição entre chuva e seca, ainda tem alguma coisa verde, alguma mancha de folhas verdes, e ali do lado direito da projeção, já com a época de seca, onde praticamente não se tem folhas, e é o que a gente conhece no praxe do trabalho como mata branca, né? Só galhos secos. Existe uma proposta, a gente falou do Parque Nacional de Serra das Confusões, desde 2000, de promover um corredor ecológico entre o Parque Nacional da Serra das Confusões e o Parque Nacional da Serra da Capivara. Né? O Parque Nacional da Serra das Confusões até aumentou muito em relação a essa projeção de 2000, mas esse corredor ainda não está bem definido. Esse trabalho ainda está sendo desenvolvido pelos órgãos competentes, né? No caso o ICMBio. Né? Aqui no último slide eu coloquei algumas áreas protegidas do Piauí para vocês tomarem conhecimento. São as principais, né? Daqui a gente tem citado Serra da Capivara, Serra das Confusões, 7 cidades, Cachoeira do Urubu, né? A Lagoa de Nazaré, que são áreas de preservação importante, a Serra a Delta do Parnaíba, Chapada do Araripe, enfim. Mas existe muito mais do que essas. Esse levantamento ainda está sendo feito nos órgãos ambientais porque é interessante que se tenha a conexão das áreas municipais, as áreas estaduais e as áreas federais, né, para se ter uma mancha consolidada de unidades de conservação do estado do Piauí. Bom, terminamos nossa aula 3. Foi um prazer estar com vocês, espero ter ajudado. Meus contatos estão à disposição no final dos slides. Né, e espero encontrar vocês nos fóruns de debates e por e-mail ou onde precisarem. Muito obrigado e até breve.